Repará é o clássico de futebol entre Clube do Remo e Paysandu Esporte Clube, ambos sediados na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Confronto também conhecido como o Clássico Rei da Amazônia, já que envolve as duas maiores forças do futebol da região norte do Brasil. Provavelmente é o clássico mais disputado do futebol mundial, com mais de 760 partidas realizadas, além de terem as maiores torcidas da região. Os jogos entre Remo e Paysandu são conhecidos e admirados pelos grandes públicos mesmo quando os times não atravessam boa fase. A imagem do Mangueirão lotado pelo Fenômeno Azul, como é conhecida a torcida do Remo, e Fiel Bicolor, denominação dada à torcida do Paysandu, demonstra o fanatismo do torcedor paraense pelo futebol. No dia 4 de maio de 2016, o clássico foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará, sendo qualificado como uma expressão cultural do povo paraense. No dia 2 de junho de 2020, em votação realizada em redes sociais, foi eleito o maior clássico do Brasil. O Clube do Remo foi fundado no dia 5 de fevereiro de 1905, originalmente com a denominação de Grupo do Remo. Como o próprio nome já diz, era um clube inicialmente voltado para as regatas. Em 1908 a agremiação foi extinta, precisando-se de mais 3 anos para que um conjunto de 11 rapazes, o famoso cordão dos 11 ravês remistas, sacramentasse a reorganização azulina. O departamento de futebol foi criado em 1913, ano do primeiro título estadual. A partir do dia 7 de agosto de 1914, passa a se chamar definitivamente pelo nome de Clube do Remo. Já o Paysandu é fruto do inconformismo dos integrantes do Norte Clube, com a decisão da Liga Paraense de Futebol em não anular o empate de 1-1 com o Guarani, no dia 13 de novembro de 1913, acusando diversas irregularidades, resultado que beneficiou o Grupo do Remo. Liderados por Hugo de Abreu Leão, 42 desportistas decidiram extinguir o Norte Clube e fundar no dia 2 de fevereiro de 1914, o Paysandu Futebol Clube, que permaneceu com esse nome durante 17 dias, quando recebeu a denominação Paysandu Esporte Clube. O primeiro jogo dos mais de 700 disputados entre Remo e Paysandu ao longo dos tempos foi realizado no dia 14 de junho de 1914, pelo Campeonato Paraense de Futebol. O Leão venceu por 2-1, gols de Rubilar, o primeiro da história do clássico, e Baima, com Máfios, um inglês, marcando para os bicolores. Os clubes tiveram as seguintes escalações: Remo, Corinto, Lulu Mustari, Galdino, Aimé, Carlito, Macedo, Dudu, Antonico, Infante e Rubilar. Paysandu, Romarich, Baima, Silvio, Jaime, Moura Palha, Mitchell, Hugo Leão, Garcia, Guimarães, Máfios e Arthur Moraes. Inicialmente, Remo e Paysandu mantinham uma relação até certo ponto amigável. Entretanto, isso mudou no dia 23 de janeiro de 1915, quando o primeiro secretário azulino, Elzema, enviou um ofício para Antônio Barros, presidente bicolor na época, tratando da realização de uma partida cuja renda seria utilizada para ajudar financeiramente as equipes. Os bicolores enviaram um ofício-resposta, cercado de termos insultuosos à proposta azulina. Em um segundo ofício, a diretoria do Paysandu aceitou o desafio, sem que deixasse de lado os insultos e injúrias. No dia seguinte, o Clube do Remo mandou outro ofício dando término às relações amistosas entre os times. Era o início de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Em 22 de julho de 1945, o Paysandu aplicou a maior goleada do clássico, 7-0 em pleno estádio Evandro Almeida. Remo, Tico-Tico, Jesus, Expedito, Mariozinho, Rubens, Vicente Monar, Jeju, Jango, Capi e Boró. Paysandu, Palmério, Izan, Atenágoras, Mariano, Manuel Pedro, Nascimento, Arleto, Farias, Hélio, Guimarães e Soiá. Segundo dados do jornalista Ferreira da Costa, autor dos livros A História do Clássico Re-X Pará e Remo X Paysandu, o clássico mais disputado do futebol mundial, 700 jogos, fornecidos ao jornal O Liberal em 2012 e atualizados a partir de então. O clássico tem as suas estatísticas gerais. Artilheiros: Hélio, Paysandu 47 gols, 40 Paysandu, e Cacetão, Paysandu 28 gols. Bené, Paysandu 26 gols. Carlos Alberto Urubu, Paysandu 23 gols. Farias, Paysandu 21 gols. Quarentinha, que disputou 135 clássicos pelo Papão entre 1955 e 1973. Maior sequência de vitórias: Paysandu,
9 vitórias consecutivas, de 28 de março de 1943 a 14 de maio de 1944. Cidades: Belém, 751 jogos. Paramaribo, Suriname, 3 jogos. Macapá, Santarém e São Luís, Maranhão, 2 jogos. Cametá, Bragança, Soure, Barcarena e Castanhal, 1 jogo. O primeiro estádio de um clássico repará foi a atual Curuzu, Paysandu, em 14 de julho de 1914, na época pertencente à firma Ferreira e Comandita, com um público estimado em 2.000 pessoas. A Curuzu já recebeu 190 jogos. Inaugurado em 15 de agosto de 1917, o Baenão foi durante vários anos o principal estádio paraense. O Baenão recebeu um total de 203 confrontos entre Remo vs Paysandu. Desde 1978, a maioria dos clássicos passou a ser disputada no Mangueirão, por ter maior capacidade, conforto e segurança para o torcedor. Prova disso é que, apesar de mais novo, o Colosso do Bengui já recebeu 210 clássicos, sendo atualmente o estádio que mais vezes recebeu o clássico. Há ainda o Souza, de propriedade da Tuna Luso Brasileira, palco de 46 partidas entre Remo e Paysandu. Esses dados são atualizados a partir do livro Remo x Paysandu, o clássico mais disputado do futebol mundial, 700 jogos, 2009. No total, esses 4 estádios de Belém receberam 647 jogos, até então. Os mais de 100 clássicos restantes ou foram disputados em outras cidades, ou não foi possível saber o local da partida. Torcidas. Pesquisa do Instituto GPP, exclusiva sobre a distribuição de torcidas no estado do Pará em 2013, apontou as torcidas de Remo, 14,5%, e Paysandu, 14%, empatadas tecnicamente, que explica a alternância entre elas em outras pesquisas realizadas, e ambas com mais de 1 milhão de torcedores, 1.170.719 e 1.130.399 respectivamente, considerando a população paraense de 8.073.924 habitantes em 2014. Confrontos no Campeonato Paraense. Jogos: 355. Vitórias do Remo: 126. Vitórias do Paysandu: 107. Empates: 122. Gols do Remo: 425. Gols do Paysandu: 418. Último jogo considerado: Paysandu 3x1 Remo. Final, volta, do Campeonato Paraense 2022. Confrontos em competições nacionais. Campeonato Brasileiro. Histórico em todas as divisões. Jogos: 32. Vitórias do Remo: 11. Vitórias do Paysandu: 8. Empates: 13. Gols do Remo: 38. Gols do Paysandu: 36. Último jogo considerado: Paysandu 0x1 Remo pela 5ª rodada da segunda fase da Série C 2020. Série A 17. Jogos: 10. Vitórias do Remo: 3. Vitórias do Paysandu: 2. Empates: 5. Gols do Remo: 11. Gols do Paysandu: 9. Série B. Jogos: 16. Vitórias do Remo: 5. Vitórias do Paysandu: 5. Empates: 6. Gols do Remo: 19. Gols do Paysandu: 22. Série C. Jogos: 6. Vitórias do Remo: 3. Vitórias do Paysandu: 1. Empates: 2. Gols do Remo: 8. Gols do Paysandu: 5. Copa Verde. Última partida: Remo 2x0 Paysandu em 4 de dezembro de 2021. Jogos: 10. Vitórias do Remo: 2. Vitórias do Paysandu: 5. Empates: 3. Gols: 24. Gols do Remo: 10. Gols do Paysandu: 14. Copa Norte. Última partida: Remo 1x2 Paysandu em 7 de abril de 2002. Jogos: 4. Vitórias do Remo: 1. Vitórias do Paysandu: 1. Empates: 2. Gols: 6. Gols do Remo: 3. Gols do Paysandu: 3. Torneio Norte-Nordeste. Última partida: Paysandu 2x2 Remo em 21 de outubro de 1970. Jogos: 3. Vitórias do Remo: 1. Vitórias do Paysandu: 0. Empates: 2. Gols: 7. Gols do Remo: 4. Gols do Paysandu: 3. A primeira vitória bicolor veio em 31 de janeiro de 1915, quando o Paysandu venceu o clube do Remo por 2-0, em jogo que fez parte do Festival Esportivo
Essa partida marcou a estreia dos irmãos suíços, Abel Barros, autor dos gols, e Antônio, que deram mais consistência ao time. Em 1939, surgia o Esquadrão de Aço, denominação pela qual ficou conhecida a poderosa equipe bicolor famosa por aplicar grandes goleadas aos seus adversários. Prova disso foi a vitória de 6-3 no Repará, dia 15 de outubro. Durante o ano de 1943, o Paysandu emplacou 9 vitórias seguidas em Reparaense. Dentre elas, destacam-se as goleadas de 4-0, em 7 de setembro, e 7-1, em 21 de novembro, a segunda maior da história do clássico. No dia 22 de julho de 1945, foi registrada a maior vitória do clássico Rei da Amazônia, Paysandu 7-0 Remo, válido pelo primeiro turno do Campeonato Paraense de Futebol. O curioso é que o primeiro tempo terminou com o placar de 1-0, gol de Hélio. A segunda etapa foi marcada pelo show do atacante Soiá, que marcou 3 gols. Completaram a goleada Farias, Hélio e Nascimento. A vitória de 2-0 do Paysandu sobre o Remo em 21 de dezembro de 1947 foi a penúltima partida alviazul no Campeonato Paraense daquele ano, que garantiu o título do pentacampeonato ao Papão, maior feito do clube na história do Parazão, com uma rodada de antecedência. No dia 9 de fevereiro de 1958, o Paysandu conseguiu sua 100ª vitória no Repará, ao vencer o Remo por 2-1. Com um empate de 3-3 no dia 24 de abril de 1960, o Paysandu ficou com o título do Parazão de 1959. O árbitro José Gomes Sobrinho, Rio de Janeiro, denunciou o empresário Manuel Francisco, Manu, à direção da Federação Paraense de Desportos, acusando de CR cifrão 100 mil para uma das equipes, que ele não definiu. No terceiro jogo da decisão extra do campeonato de 1961, realizado no dia 8 de abril de 1962, o Paysandu sagrou-se campeão, ganhando o clássico por 1-0, com um gol do ponteiro esquerdo Hércio, em chute de longa distância que desviou em um montinho artilheiro, que enganou o goleiro reserva azulino Edgar, substituto do titular Arlindo, e entrou para o fundo das redes, sacramentando o título bicolor. No dia 25 de março de 1966, na Curuzu, o Paysandu deu um baile no clube do Remo, vencendo por 3-0. Em jogo que marcou as estreias de Oberdan e Bené, o maior artilheiro bicolor de todos os tempos, com 250 gols marcados, acabando com uma invencibilidade de 27 partidas do clube do Remo. Com Danilo Alvim no comando e Amoroso no ataque, o clube do Remo conquistou o título de campeão paraense invicto de 1968, graças ao empate de 2-2 com o Paysandu, no dia 14 de julho de 1968. Quando o Papão vencia por 2-1, o atacante azulino, de muita fama no Rio de Janeiro, onde ganhou o apelido de Pé de Coelho, aproveitou a falha do zagueiro bicolor Abel, partiu em disparada e chutou no contrapé do goleiro Omar, sacramentando a conquista. Para a festa da torcida do Leão em plena Curuzu, no dia 13 de outubro de 1971, Remo e Paysandu decidiram o título do Campeonato Paraense na Curuzu. O Leão começou ganhando por 2-0, mas o Papão buscou o empate, forçando uma prorrogação de 30 minutos. Com gol de Moreira aos 12 minutos da segunda etapa, o Paysandu ganhou a partida por 3-2 e conquistou o título. No dia 13 de agosto de 1972, ocorreu um dos Reparaense mais emblemáticos. Era a decisão do terceiro turno do Campeonato Paraense. O Paysandu venceu por 1-0, gol de Alfredinho, no Baenão. Mas um detalhe marcou aquela partida: o Remo colocou 5 bolas na trave adversária, alguns dizem que foram 7. Com esse resultado, Paysandu, Remo e Tuna venceram um turno cada, sendo necessária a realização de um supercampeonato entre os três. O Paysandu acabaria se tornando bi e supercampeão de 1972. O empate de 1-1 do dia 3 de fevereiro de 1977 foi o primeiro clássico Repará disputado fora do país. A partida ocorreu no Suriname Stadium, em Paramaribo, Suriname, válido pelo Torneio Internacional de Paramaribo. Em 1978 foi oficialmente inaugurado o Mangueirão, o maior estádio da região norte do Brasil. Contudo, o primeiro clássico realizado neste estádio foi disputado ainda em 1977, no dia 6 de novembro, um empate em 0-0. No ano de 1979, o Paysandu contratou o goleador Dadá Maravilha. A estreia do jogador foi justamente em um clássico, no dia 8 de abril, que prometeu marcar o gol Sossega Leão.
Entretanto, quem começou ganhando foi o Remo através de Bira, mas o folclórico atacante cumpriu a promessa e empatou o jogo para delírio da torcida. Em 1992, o Paysandu foi campeão paraense com 4 vitórias seguidas de 1-0 sobre o Remo. Na última partida, o Papão venceu graças ao gol de Mendonça, aos 34 minutos do primeiro tempo, chutando do círculo central do gramado do Mangueirão. O golaço deu a vitória e o título ao bicolor. No dia 29 de julho de 1993, quando o Remo vencia o Paysandu por 1-0, gol de Birubiru, de cabeça, na Curuzu. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o alambrado do estádio ruiu devido à grande pressão exercida pela torcida azulina. A partida foi suspensa e repetida posteriormente no Mangueirão. O reparar mais importante da história aconteceu na decisão do terceiro lugar do módulo amarelo da Copa João Avelange de 2000. Quem ganhasse, teria o direito de disputar as oitavas de final do módulo azul, correspondente à elite do futebol brasileiro dia 19. Leão e Papão não passaram de um empate em 0-0. O resultado beneficiou o clube do Remo, que integrou o módulo azul naquele ficou conhecido como o reparar do século. Na virada do milênio, o Paysandu experimentou a melhor fase da sua história, e isso também refletiu no reparar. Entre 2000 e 2002, o Papão aplicou a maior invencibilidade do século XXI, 11 jogos. Nesse período, goleou o Remo por 4-1, em 3 de dezembro de 2000, por 4-0, em 22 de fevereiro de 2001, em pleno Baenão, e um novo 4-0, em 30 de junho de 2001, novamente no Estádio Azulino. O jogo de número 700 do clássico mais disputado do futebol mundial ocorreu no dia 12 de abril de 2009. O Paysandu vinha melhor, tanto que o presidente Luiz Omar Pinheiro afirmou que o Papão não deveria ter pena do miserável, no caso, o clube do Remo. No dia 16 de março de 2014, em partida válida pela semifinal da Copa Verde 2014, ocorreu a primeira transmissão do clássico em rede aberta nacional. A TV Esporte Interativo transmitiu a vitória do Paysandu por 1-0. Everton foi o autor do gol bicolor. Em 18 de abril de 2015, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Verde 2015, Remo e Paysandu decidiriam quem seria o finalista do torneio. Os bicolores haviam vencido o primeiro jogo por 2-0 e iam enfrentar um Remo mergulhado numa grande crise financeira. Em 7 de maio de 2017, Remo e Paysandu decidiram o campeonato paraense. O primeiro jogo havia sido 1-1 e quem vencesse o jogo seguinte sairia campeão do certame. O Paysandu abriu o placar com Berson aos 30 minutos do primeiro tempo. O Remo empatou o jogo aos 4 minutos do segundo tempo com Rodrigo. O Paysandu estava a 3 jogos sem vencer o rival no ano, até que aos 45 minutos do segundo tempo, o predestinado Bergson fez o gol da vitória bicolor, levando a torcida alviazul ao delírio, devolvendo os 3 jogos de invencibilidade em cima do rival, e sagrando o Paysandu bicampeão paraense, com 47 títulos. Figurando no Grupo B da Série C de 2019, Remo e Paysandu se enfrentaram na última rodada da primeira fase, em 25 de agosto, em confronto que definiria os classificados à etapa seguinte. O empate de 1-1 acabou favorecendo o Paysandu, classificado com 28 pontos, enquanto o Remo, com 27 pontos, ficou pelo caminho. Entre 2019 e 2020, o Paysandu ficou 10 jogos sem perder para o clube do Remo. O último jogo, em 6 de setembro de 2020, foi o que garantiu o título do Campeonato Paraense de Futebol de 2020, 1-0. O reparar é um dos poucos clássicos do Brasil que ainda permite presença das duas torcidas em dia de jogo. Os estádios privados do Paysandu, Curuzu e Remo, Baenão, têm uma distância de cerca de 200 metros. Esta é a segunda menor distância entre estádios de rivais do mundo, perdendo apenas para 2 times da Escócia na cidade de Dundee, cidade esta que é quase 16 mil vezes menor que Belém. As sedes do Remo e Paysandu ficam a 600 metros de distância uma da outra na Avenida Nazaré em Belém.
fingers now.